Afinal de contas, qual é o melhor investimento para o ano de 2026? Se você ainda não me conhece, se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta e ativa o sininho para que toda publicação da gente você receba a notificação e nos acompanhe. Nosso objetivo aqui é falar sobre mentalidade, dinheiro, finanças de forma prática e leve para gerar conhecimento e para que a gente consiga crescer junto. Qual é o melhor investimento para o ano de 2026? O último vídeo que eu postei gerou um grande engajamento, algumas críticas, e a crítica é sempre muito importante porque traz possibilidades. É o que eu quero dizer. As críticas feitas me fizeram perceber que muitas pessoas muitas vezes julgam as coisas, o livro pela capa. A proposta do último vídeo, a proposta do vídeo que eu falei, a poupança é o melhor investimento para 2026, a proposta desse vídeo nunca foi verdadeiramente confirmar a poupança como melhor investimento. Quem assistiu até o final percebeu que a ideia central do vídeo é mostrar que entre não investir em nada, simplesmente gastar todo o dinheiro e criar o hábito de separar um dinheiro e deixar na poupança, sem sombra de dúvidas, é muito melhor você começar a desenvolver o hábito de separar um dinheiro e deixar na poupança do que não guardar nada. Essa foi a ideia central do vídeo passado. Mas, sem sombra de dúvidas, a poupança não é o melhor investimento. O que a gente quer trazer aqui, a mentalidade, a reflexão que a gente quer deixar, é no sentido de quê? De que as pessoas, de que a gente comece a viver abaixo do que a gente ganha. Viver com um gasto inferior do que o que a gente realmente ganha. Por exemplo, citei até no vídeo, uma pessoa que ganha 3 mil. Essa pessoa, se gasta acima disso, não tem planejamento nenhum. A probabilidade dela em algum momento se enrolar com a vida financeira é muito grande. E isso aí traz uma série de desgastes por conta da bola de neve que muitas dívidas geram. Então o que é que acontece? Uma pessoa que ganha 3 tem que se planejar, tem que se programar para, no mínimo, juntar algum valor. Esse valor sendo condizente com o momento, né? Porque é muito, não tem como nenhum influenciador, ninguém que fala de finanças, falar especificamente para o momento que você está vivendo. Porque você tem que levar vários fatores em conta. Você tem que assistir os vídeos, ver o que cada um pensa, levando em conta a sua situação. E com base no que cada um fala, a minha experiência é diferente da sua. Então, com base no que cada um fala, você tem que ver qual é o meu momento. Eu tenho dívidas, eu consigo enxugar meu custo de vida até quanto? Eu consigo viver com quanto? Eu ganho 3, eu consigo segurar para gastar metade, eu consigo viver com 1.500. Se você consegue, perfeito. Você se planejar para passar a guardar, para começar a investir R$ 1.500, metade do que você ganha, é um cenário maravilhoso. Mas essa não é a realidade de todo mundo. Então a reflexão que tem que ficar, a ideia principal do vídeo falando sobre a poupança como melhor investimento, foi a questão de conscientizar e incentivar na questão da reserva, na questão de guardar para aí sim começar a estudar, começar a entender, porque eu percebo que uma grande questão, uma grande dificuldade das pessoas que ainda não investem, pelo que eu converso, pelo que eu vejo no dia a dia, pelos livros que eu já li, uma grande dificuldade das pessoas é o fato de não entender. Mas aquilo que a gente não entende por quê? Porque ainda não tem o estudo, não tem o entendimento, não tem a maturidade necessária. E essa maturidade, logicamente, vem com o estudo, vem com vídeos que a gente assiste, vem com livros que a gente lê, vem com pessoas que a gente conhece e fala sobre esse assunto. Tem muita gente que não tem esse conhecimento. Não sabe o que é CDI, não sabe o que é CDB, não sabe como colocar o dinheiro no Tesouro Direto, não sabe como investir em ação, questão de risco, questão de imposto. Então, o primeiro momento, e por essa fase eu já passei, o primeiro momento de quem quer investir, de quem quer focar em rentabilidade, é você começar a poupar dinheiro. E poupar dinheiro, sem sombra de dúvidas, entre poupar e gastar, poupar é muito melhor, independente se você vai deixar na poupança. O simples fato de você começar a criar essa cultura, criar esse hábito de separar um dinheiro focando no futuro, já lhe coloca à frente de muita gente. E sem sombra de dúvidas vai lhe poupar, vai lhe livrar de muita dor de cabeça. Aí pensando na última reflexão, eu anotei alguns tópicos interessantes aqui
para a gente abordar e tentar desenvolver a questão da mentalidade. E o que é que acontece? O fato de você não ter hoje o melhor investimento é um fato que com pouco tempo de organização você consegue mudar. Por quê? Porque a princípio, é como diga muita gente, tem um amigo meu que o filho vai me perguntar, rapaz, como é que eu começo a investir? Precisa de muito dinheiro, né? Eu não tenho não. E eu sempre disse, rapaz, separe 10 reais, separe 20 reais para você ver como é que funciona, ver como é que você vai reagir nas oscilações do mercado e começar a sentir. Porque, tipo, você tem, vamos dizer, 10 mil de reserva, 20 mil, dinheiro que você tem de reserva. Não faz sentido nenhum, não é estratégico, não é sensato você pegar e aportar todo esse dinheiro em uma coisa que você não conhece, não sabe nem para onde vai, não entende dos riscos. Então, um ponto importante, e você deve refletir, é você começar a criar o hábito de separar esse valor, você desenvolver o hábito. Eu já estou há 3, 4 meses separando. É interessante, estou ficando satisfeito, quero colocar mais tal. O segundo passo, agora eu vou estudar sobre investimentos melhores. Como é que funciona o CDI, como é que funciona o CDB, como é que funciona, como é que eu faço para investir em ações? Tem risco, eu perco, como é que faz? Como é que acontece? Eu perco tudo, quando ela cai, eu já perdi, como é que eu vendo? Quanto tempo eu posso tirar? Isso é pergunta, isso é questão que é necessário você ter o mínimo de conhecimento, é necessário você buscar esse conhecimento e não ir por impulso. Se a gente for pensar algum tempo atrás, teve aquele boom das pirâmides financeiras, né? Aparecia um monte de empresa, eita, se cadastre, que a gente consegue rentabilizar seu dinheiro, o investimento volta, a gente consegue dobrar com tanto tempo, é o melhor investimento do momento. Rapaz, tudo que é fácil demais tem uma vírgula, tem um porém, entendeu? Não caia nesse tipo de conversa. Se alguém chegar para você dizendo, esse investimento aqui é certeza, esse investimento aqui eu dobrei, rapaz, corra disso. Corra disso. Primeiro, eu nem teria essa conversa, já descartaria. E segundo, o melhor investimento, pela minha experiência, as dificuldades que eu já passei buscando formas de rentabilizar, formas de alcançar aquela carteira dos sonhos, a melhor forma de você galgar os degraus necessários é você estudar, é você entender o fundamento de ação por ação, entender o risco quando você compra uma ação, entender o risco quando você compra uma criptomoeda, e não é só assim. Por isso é que eu digo, o que eu quero a princípio, a intenção do vídeo passado e de alguns outros vídeos que eu já falei, é gerar essa reflexão do ponto de vista de você passar a reservar um dinheiro. Minha gente, a gente não pode ser burro e pensar, eita, hoje eu estou numa situação confortável, eu ganho 10, 20, 30 mil, tá bom demais. Rapaz, eu conheço pessoas que passaram a vida todinha com excelentes salários, excelentes funções, e com a mudança da vida, a mudança das situações, né, as crises, essa pessoa ficou desempregada, essa pessoa perdeu o emprego e ficou totalmente desestabilizada. Precisou vender casa, precisou vender carro, e eu tenho certeza que essa não é a intenção de ninguém, pelo menos não é a minha. Então, você ter um grande ganho hoje não garante um grande ganho futuro. E você se planejar do ponto de vista de você saber, rapaz, como é que eu posso investir para ter essa gordura para queimar em um momento de crise? Como é que eu posso me preservar para me antecipar a situações que eu não espero? Isso é muito importante, você adquirir, você desenvolver uma mentalidade nesse sentido, é importante demais. E isso leva a alguns outros fatores, porque, por exemplo, a questão central não é meramente você começar perfeito. Não é você começar, hoje eu tenho um melhor investimento, isso, aquilo. Não. A questão central é você começar. Não precisa ser a melhor rentabilidade, não precisa ser o investimento perfeito, maravilhoso. Tudo na vida é mutável. A gente sabe, a minha reflexão que ficou depois da pandemia foi que na vida não existe estabilidade. Estabilidade não existe. Esqueça isso. A gente viu muitas pessoas ricas morrerem, pessoas inclusive com o melhor plano de saúde do país, pessoas com condição de fazer o melhor tratamento. Muita gente morreu. Muita gente perdeu emprego, muita gente pegou depressão. E isso aí repercute em várias coisas. Porque se você for ver o mercado financeiro, nos diversos setores, é um mercado que funciona em ondas. Ele tem hora que está subindo, tem hora que está descendo.
E você tem que ter a cabeça no lugar, você tem que ter a tranquilidade para ver o momento, ver o que está acontecendo e superar esse momento. Se você for se desestabilizar, você for se angustiar, as coisas, em vez de ter uma possibilidade de melhorar, a probabilidade de piorar é muito maior. Então a reflexão que fica nesse ponto é essa, de a gente tentar se antecipar aos possíveis problemas e criar bons hábitos. Às vezes eu falo assim, que é bom investir isso ou aquilo. Bicho, procure andar do lado de pessoas que você acredita ter um conhecimento acima do seu. Deixe de querer ser o melhor nas situações de se exibir, ser o melhor da mesa. Mude os locais, mude a frequência, mude a ambiência. Não vá na... vamos lá, tem muita gente que está há 20, 30 anos na mesma vida, na mesma pisadinha. Muda essa frequência, muda esse local, muda os hábitos. Aí muita gente, que a vida é difícil, que o meu emprego isso, o meu emprego aquilo. Rapaz, dificuldade tem para todo mundo. Dificuldade tem para todo mundo. Agora você já tentou mudar o ambiente, mudar a sua frequência, mudar a sua reclamação. Em vez de reclamar, você assumir a responsabilidade e procurar formas de alcançar o que você quer. Já procurou agir? Esse é um pensamento muito interessante. Porque muita gente, quando a gente... Rapaz, está difícil, o combustível aumentou, e isso e aquilo, as contas estão aumentando. Meu amigo, tem coisas que não dependem da gente. Cabe a gente, na hora exata, a gente exercer a cidadania, com voto e votar tal, fazer a nossa escolha de acordo com aquilo que a gente acredita. Mas, para a gente superar esse momento, nenhum político, ninguém vai chegar para pegar no nosso braço, para levar a gente para conseguir certas coisas, não. Depende da gente ser a mudança que a gente espera. Depende da gente alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos. Então, a maior reflexão que eu quero deixar é essa. Você que ainda não investe, não tem nenhum planejamento de futuro, se programe. Você tem dívidas, planeje. É por isso que eu digo, é muito importante. Papel e caneta na mão. Você tem dívidas, anota as dívidas. Quanto é que você gasta por mês? O necessário. Quanto é que você ganha por mês? Tem como eu cortar alguma coisa dos meus gastos mensais? O que é que eu posso fazer para começar a ganhar mais depois desse planejamento? Tem muita gente que começa a ganhar mais e só vai aumentando as dívidas, só vai aumentando o padrão de vida e não melhora em nada. Onde é que eu posso começar a ir para começar a ver as coisas de uma forma diferente? Com quem eu posso me conectar para ver as coisas de uma forma diferente? Eu reclamo demais? Como é que eu estou agindo em minhas dificuldades? Isso é muito importante. Isso é questão de mentalidade, certo? É como eu já disse, eu percebo, eu sou advogado, percebo que muita gente chega no escritório com problemas que teriam como ser evitados se tivesse um mínimo de organização, um mínimo de planejamento. Por quê? Quer fazer as coisas na emoção, quer fazer as coisas na aventura, e não é assim. Contudo, na justiça, para se resolver as situações, existe o processo. O que é um processo? É um documento que você vai redigir, que o advogado vai redigir em determinadas situações, e tem fases. Um processo é feito de processos, pequenas fases. E na vida é a mesma coisa. A nossa vida é um eterno processo. Porque a gente não nasce sabendo andar, a gente não nasce sabendo comer, não nasce sabendo falar. Quando a gente chega, vamos cuidar da saúde, a gente não tem o corpo mais bonito, muitas vezes a gente está até barrigudo, está largado. E por meio do processo, por meio do dia a dia, por meio de pequenas decisões, a gente começa a desenvolver, começa a mudar posturas e pensamentos. E no campo financeiro, é da mesma forma. A gente tem que mudar pequenos hábitos, pequenas decisões, que sem sombra de dúvidas vão impactar no futuro. Eu penso na minha família. Como é que eu quero estar daqui a alguns anos, como é que eu quero incentivar no desenvolvimento dos que me cercam, o que é que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor. O que é que lhe motiva? Você tem que saber. Isso é uma pergunta muito importante. A gente saber o que é que motiva a gente. Porque no fim das contas, a gente fala de prosperidade, fala disso, fala daquilo, só que a prosperidade não se refere somente a dinheiro, não. A prosperidade a gente tem que buscar nas diversas áreas. Tem que buscar a prosperidade espiritual, é muito importante. A gente se conectar com Deus, a gente saber os princípios que Ele traz. A Bíblia é um livro milenar e ela traz diversos ensinamentos que mexem com a gente no passado, presente e futuro. É muito importante a gente ter essa conexão. Então, a gente tem que buscar prosperidade financeira, prosperidade espiritual e prosperidade nas diversas áreas. Porque prosperidade é a questão, é o fato de a gente não estar na zona de conforto. Eu acredito que você já sabe, ou já ouviu dizer, que um barco parado, ele apodrece.
e depois de certo tempo ele afunda. A água parada, ela apodrece. E a gente é a mesma coisa. Se a gente for se acomodar na nossa zona de conforto, for ficar só naquilo ali, vou trabalhar, passo o dia trabalhando, chego em casa, vou dormir, eita, hoje é sexta, amanhã é fim de semana, vou tomar um. Rapaz, a vida passa num sopro e a gente não fez nada. E quando vai se embora, muitas vezes deixa desamparado quem a gente ama, quem a gente quer bem. Então, para finalizar a reflexão do vídeo passado, e um ponto importante, eu aconselho vocês eu pelo menos sou curioso, e tem muito vídeo que eu vou assistir que geralmente é grande. Eu geralmente assisto o vídeo no 2.0 ou no 1.5, mas eu assisto até o final, porque às vezes uma palavra do vídeo que aquela pessoa gravou muda alguma coisa, vira uma chave na cabeça da gente, e ajuda bastante. Então, assistam os vídeos até o final, não estou falando só do meu não, mas daquilo que você for fazer, e das coisas na vida, façam as coisas até o final, não façam as coisas pela metade não. E a reflexão é essa. Para você que ainda não é inscrito no canal, se esse conteúdo faz sentido para você, se inscreve, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha e até a próxima.